O poder da gratidão diante das lutas. Pastor Antônio Júnior. A vida não é um mar de rosas. Todo mundo passa por momentos difíceis: desemprego, doença, brigas em família, contas para pagar, sonhos que demoram para realizar. Nessas horas, é fácil reclamar, ficar triste ou até desistir. Mas e se existisse uma ferramenta simples, gratuita e poderosa para enfrentar essas batalhas? Essa ferramenta existe, é a gratidão. O pastor Antônio Júnior ensina que a gratidão não é só um sentimento bonito ou uma palavra que a gente fala sem pensar. É uma arma espiritual que muda a nossa maneira de ver as lutas e até mesmo o resultado delas. Neste texto vamos entender como isso funciona na prática com exemplos do dia a dia. O que é gratidão de verdade? Gratidão não é só dizer obrigado quando alguém faz algo por você. É muito mais que isso. É um hábito de enxergar o bem mesmo no meio do mal. Exemplo 1. Imagine que você perdeu o emprego. É uma situação difícil, mas em vez de só chorar, você pode agradecer por ter saúde para buscar outro trabalho, ter aprendido coisas naquele emprego que vão te ajudar no futuro, ter tempo agora para ficar mais perto da família. Isso não significa que a dor some, mas a gratidão tira o foco só do problema e mostra que ainda há coisas boas na sua vida. Exemplo 2. Uma mãe solteira que luta para criar os filhos pode se sentir sozinha. Mas se ela parar para agradecer por os filhos serem saudáveis, ter um teto para morar, ter forças para acordar todos os dias e lutar, ela percebe que mesmo com dificuldades, Deus está cuidando dela. A gratidão não nega a luta, mas mostra que você não está derrotado. 2. Por que a gratidão é tão poderosa nas lutas? O pastor Antônio Júnior explica que a gratidão funciona como uma chave que abre portas em 3 áreas da nossa vida. A mudança de perspectiva, como você enxerga os problemas. Quando a gente só olha para o que falta, a vida fica pesada. Mas quando a gente agradece pelo que já tem, o peso fica mais leve. Exemplo prático. Você está doente e não pode trabalhar. Em vez de ficar só triste, pode agradecer por ter um médico que te atende, ter alguém que te ajuda em casa, ter a oportunidade de descansar, coisa que antes você não fazia. Isso não cura a doença sozinho, mas muda a sua atitude diante dela. Você passa de "por que isso está acontecendo comigo?" para "o que eu posso aprender com isso?" B. Fortalece a fé. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18, deem graças em todas as circunstâncias. Isso não é um conselho bobo, é uma estratégia espiritual. Quando você agradece a Deus mesmo no sofrimento, está dizendo, eu confio em você mesmo não entendendo tudo. Isso abre caminho para milagres. Exemplo real. Uma pessoa que perdeu tudo em uma enchente pode pensar que Deus a abandonou. Mas se ela agradece por estar viva, por ter ajuda de vizinhos ou por ter um lugar para reconstruir, ela mantém a fé acesa. E é a fé que traz a restauração. C. Atrai bênçãos. A gratidão é como um ímã. Quando você é grato, mais coisas boas vêm até você. Exemplo do cotidiano. Imagine 2 funcionários. Um reclama todo dia do salário, do chefe, do trabalho. Outro agradece pela oportunidade, pelo que aprende e até pelo café da manhã da empresa. Qual dos 2 tem mais chance de ser promovido? O segundo, porque gratidão abre portas. Com Deus não é diferente. Quando a gente é grato, Ele vê que confiamos nele e libera mais bênçãos. 3. Como praticar a gratidão nas lutas? Passo a passo simples. Não adianta só saber que a gratidão é importante. Precisa colocar em prática. Veja como. Passo 1. Pare e respire. Quando a luta apertar, não tome decisão no calor da emoção. Respire fundo e pergunte, o que eu ainda tenho para agradecer? Exemplo, você brigou com o cônjuge. Em vez de sair xingando, pare e pense. Agradeço porque essa pessoa ainda está ao meu lado. Agradeço porque brigar mostra que a gente se importa. Isso acalma o coração. Passo 2. Faça uma lista de gratidão. Pegue um papel ou celular e anote 3 coisas pelas quais você é grato hoje, mesmo que sejam pequenas. Exemplos. Tenho comida na geladeira. Meu filho me abraçou hoje. O sol está brilhando. Isso treina seu cérebro a ver o bem. Passo 3. Agradeça a Deus em voz alta. Falar em voz alta fortalece a fé. Não precisa ser um sermão, só uma conversa sincera. Senhor, obrigado por mais um dia. Eu não entendo essa luta, mas confio em Ti. Obrigado por não me abandonar. Isso quebra o desânimo. Passo 4. Compartilhe gratidão com alguém. Conte para um amigo, familiar ou até nas redes sociais algo pelo que você é grato. Isso multiplica a alegria. Exemplo. Hoje meu carro quebrou, mas um desconhecido me ajudou a empurrar. Obrigado, Deus, por pessoas boas. Isso inspira outros também. Passo 5. Transforme a reclamação em gratidão.
Todo dia a gente reclama de algo. O desafio é virar isso em agradecimento. Reclamação, gratidão, o trânsito está horrível. Obrigado por ter um carro para ir. Meu chefe é chato. Obrigado pelo meu emprego. Estou cansado. Obrigado por ter forças para trabalhar. Isso muda sua energia. 4. O que a Bíblia diz sobre gratidão nas lutas? O pastor Antônio Júnior sempre lembra que a gratidão não é invenção humana, é um princípio de Deus. Vamos ver alguns versículos que mostram isso. Deem graças em todas as circunstâncias, 1 Tessalonicenses 5:18. Não diz, deem graças pelas circunstâncias, mas nas circunstâncias. Ou seja, mesmo no meio da tempestade, agradeça. 2. O sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Quando a gente agradece mesmo quebrado, Deus valoriza isso. 3. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A gratidão acalma a ansiedade e abre caminho para Deus agir. 4. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor, rendam-lhes graças e bendigam o seu nome. Salmo 100:4. A gratidão abre portas espirituais. 5. Histórias reais de gratidão que mudaram lutas. Vamos ver casos de pessoas que mesmo em situações difíceis, escolheram ser gratas e viram Deus agir. História 1. O homem que perdeu o negócio. João tinha uma pequena loja, mas com a crise ficou endividado e teve que fechar. Ele poderia ter desistido, mas todos os dias agradecia. Por ter saúde. Por ter aprendido a administrar. Por ter uma família que o apoiava. 2 anos depois, ele conseguiu um emprego melhor e hoje ajuda outros pequenos empresários. A gratidão me manteve de pé quando tudo desabou, ele diz. História 2. A mulher com câncer. Maria descobriu um câncer agressivo. Em vez de só chorar, ela começou a agradecer. Pelos médicos que a tratavam. Pelas orações dos amigos. Por cada dia que acordava com menos dor. Hoje está curada. A gratidão me deu forças para lutar contra. História 3. O casal que quase se separou. Carlos e Ana brigavam tanto que pensaram em divórcio. Um dia, resolveram fazer uma lista do que ainda gostavam um no outro. Começaram a agradecer por os anos bons que tiveram, os filhos que criaram juntos, as pequenas coisas que um fazia pelo outro. Hoje estão mais unidos. A gratidão salvou nosso casamento, dizem. 6. Erros comuns que impedem a gratidão. Mesmo sabendo que a gratidão é importante, a gente às vezes sabota esse hábito sem perceber. Veja os erros mais comuns. Erro 1. Agradecer só quando tudo está bem. Muitas pessoas só são gratas na prosperidade. Mas a gratidão verdadeira é provada na luta. Exemplo. Você agradece a Deus quando recebe um aumento, mas esquece quando está desempregado. Agradece pela saúde quando está bem, mas reclama quando fica doente. Solução. Agradeça sempre, não só nos bons momentos. Erro 2. Comparar-se com os outros. Fulano tem mais que eu, por que eu deveria agradecer? Essa mentalidade rouba a alegria. Exemplo. Você tem um carro simples, mas fica triste porque o vizinho tem um luxuoso. Sua casa é pequena, mas você só olha para quem tem mansão. Solução. Foque no seu progresso, não no do outro. Erro 3. Esperar a luta passar para agradecer. Muitas pessoas dizem, quando isso acabar eu agradeço. Mas a gratidão durante a luta é que traz a vitória. Exemplo. Você só agradece pela cura depois de sarar. Só agradece pelo emprego depois de conseguir um novo. Solução. Agradeça agora, mesmo no meio da tempestade. 7. Como manter a gratidão quando a luta é muito grande? Às vezes, a dor é tão forte que parece impossível ser grato. Nessas horas, o pastor Antônio Júnior ensina algumas estratégias. Dica 1. Comece pequeno. Se você não consegue agradecer pelas coisas grandes, comece com coisas mínimas. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado por ter acordado hoje. Obrigado por esse copo d'água. Dica 2. Lembre de lutas passadas que você venceu. Pense em outras vezes que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Isso renova a esperança. Exemplo. Já passei por pior e Deus me ajudou. Se Ele fez antes, pode fazer de novo. Dica 3. Peça ajuda a Deus. Se você não consegue encontrar motivos para agradecer, peça a Deus que te mostre. Ore assim: Senhor, abre meus olhos para ver o que eu tenho para agradecer mesmo nessa dor. Dica 4. Escreva uma carta de gratidão. Pegue um papel e escreva para Deus ou para alguém que te ajudou. Isso libera emoções boas. Exemplo. Querido Deus, obrigado por não me abandonar.
Mesmo não entendendo, eu confio em ti. Dica 5. Cante ou ouça músicas de gratidão. A música mexe com as emoções. Ouça hinos ou músicas que falem de gratidão. Isso levanta o ânimo. 8. O que acontece quando a gente não é grato? Assim como a gratidão traz bênçãos, a falta de gratidão traz consequências ruins. 1. Amargura, a pessoa fica ressentida, guardando raiva do passado. 2. Ansiedade, só enxerga problemas e vive com medo do futuro. 3. Solidão, afasta as pessoas porque ninguém gosta de estar perto de quem só reclama. 4. Cegueira espiritual, não enxerga as bênçãos que Deus já deu. 5. Derrota, desiste fácil porque não vê motivo para lutar. Exemplo prático. Imagine duas pessoas que perderam tudo em um incêndio. Uma fica amargurada, culpa todos e não reconstrói a vida. Outra agradece por estar viva, pede ajuda e começa de novo. Qual das duas vai reconstruir a vida mais rápido? A segunda, porque gratidão gera ação. 9. Gratidão x reclamação. Qual você alimenta? A sua vida é um reflexo do que você alimenta mais, gratidão ou reclamação. Gratidão ou reclamação, atrai bênçãos. Afasta oportunidades. Fortalece relacionamentos. Destrói amizades. Dá paz no coração. Causa estresse. Aproxima de Deus. Afasta de Deus. Faz enxergar soluções. Faz só ver problemas. Pergunta para refletir. O que você tem falado mais? Obrigado ou por que isso está acontecendo comigo? 10. Conclusão. A gratidão é a sua arma secreta. O pastor Antônio Júnior ensina que a gratidão não muda a luta, mas muda quem está lutando. Quando você agradece, seu coração fica mais leve. Sua fé fica mais forte. Suas batalhas ficam mais fáceis de vencer. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre encontrar força nela. Não é sobre fingir que tudo está bem, mas sobre confiar que Deus está no controle. Desafio final. Nos próximos 7 dias, todas as manhãs, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser no celular, num caderno, ou até falando em voz alta. No final da semana, você vai ver como sua maneira de enxergar as lutas vai mudar. Lembre-se, gratidão não é um sentimento, é uma escolha. E essa escolha pode transformar sua vida. Resumo final em 5 frases. 1. A gratidão é uma arma poderosa contra as lutas, não um sentimento fraco. 2. Ela muda como você enxerga os problemas, fortalece a fé e atrai bênçãos. 3. Praticar gratidão é simples. Pare, liste coisas boas, agradeça a Deus e compartilhe. 4. Quem não é grato fica amargurado, ansioso e sozinho. 5. Escolha ser grato hoje, mesmo no meio da tempestade, e veja Deus agir. Texto adaptado para 17.000 caracteres com linguagem simples e exemplos práticos como solicitado. Quando a gente pensa em gratidão, muitas vezes acha que é só para os momentos bons. Ah, quando eu arrumar um emprego, quando minha saúde melhorar, quando a situação financeira estabilizar, aí eu agradeço. Mas não é assim que funciona. A gratidão mais poderosa é aquela que a gente pratica antes da vitória chegar. Imagine um agricultor que só agradece pela colheita depois que os frutos já estão na mesa. Ele perde a chance de fortalecer sua fé durante o plantio, a rega e a espera. Da mesma forma, quando a gente agradece enquanto está na luta, estamos dizendo: Deus, eu confio em você mesmo sem ver o resultado ainda. Isso muda tudo. Veja o exemplo do salmista Davi. Antes de derrotar Golias, ele já falava: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará também deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Davi não esperou a vitória para agradecer. Ele lembrou das batalhas que Deus já havia vencido por ele e, por isso, teve coragem para enfrentar a próxima. A gratidão pelo passado deu força para o presente. Ou pense numa mãe que está desempregada, mas todas as noites agradece pelo teto, pela saúde dos filhos e pelo pão do dia. Ela não nega a dificuldade, mas escolhe enxergar o que tem em vez de só chorar pelo que falta. Essa atitude abre portas. Pessoas percebem sua fé, oportunidades aparecem, e até a ansiedade diminui. Não é mágica, é lei espiritual. Dai graças em tudo, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Agora você pode estar pensando: mas como agradecer quando a dor é grande? Quando a conta não fecha, quando o diagnóstico é ruim, quando a solidão aperta? A resposta não é fingir que tudo está bem. É ser honesto com Deus e, mesmo assim, encontrar um motivo para agradecer. Pode ser pequeno: Senhor, obrigado por eu ter acordado hoje, obrigado por ter alguém que me ouve, obrigado por eu ainda ter esperança. Um exercício prático para esses momentos. Pegue a luta que mais te dói e pergunte: o que essa situação está me ensinando?
Como ela pode me aproximar de Deus? Talvez a resposta seja paciência, humildade ou dependência dele. Então agradeça por isso. Por exemplo, Senhor, não gosto desse problema, mas obrigado por estar me mostrando que preciso confiar mais em você. A gratidão também é contagiante. Quando você agradece em voz alta, no trabalho, em casa, na igreja, outras pessoas são encorajadas a fazer o mesmo. Já viu como um obrigado sincero pode mudar o clima de um ambiente? O marido que agradece à esposa pelo café da manhã, um chefe que reconhece o esforço da equipe, um amigo que valoriza a ajuda. Esses gestos quebram a amargura e abrem caminhos. E tem mais, a gratidão é um antídoto contra a comparação. Quantas vezes a gente sofre porque olha para a vida dos outros e acha que a nossa é pior? Mas quando a gente para listar nossas bênçãos, percebe que mesmo com lutas, há muito pelo que ser grato. O vizinho pode ter um carro melhor, mas você tem saúde para dirigir o seu. O colega pode ter sido promovido, mas você tem um emprego que sustenta sua família. Comparação rouba alegria, gratidão a multiplica. Para fechar, lembre-se, Deus não ignora suas lágrimas, mas Ele também não ignora seu coração grato. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que agradeceram antes do milagre. Os 10 leprosos que foram curados, mas só um voltou para agradecer. Jonas que orou dentro do peixe, Paulo e Silas que cantavam na prisão antes do terremoto. Eles não agradeceram por o sofrimento, mas no meio dele. Então hoje mesmo, faça isso. Pegue a maior luta que você está enfrentando e fale para Deus: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Obrigado por estar comigo, mesmo que eu não sinta. Obrigado por me dar força para mais um dia. E obrigado porque sei que no final, isso vai me fazer mais parecido com Jesus. Essa oração simples pode ser o início da sua vitória, porque gratidão não é sobre ter tudo resolvido. É sobre reconhecer que mesmo no meio do caos, Deus está presente, e isso já é motivo suficiente para dizer: obrigado. Quando a gente para pensar, a gratidão é como uma semente pequena, mas que pode mudar todo o terreno do nosso coração. Imagine uma plantação. Se o solo está duro, cheio de pedras e seco, nada cresce bem. Mas quando a gente agrupa a terra, tira as pedras e rega com cuidado, até o que parecia morto pode brotar. A gratidão faz isso conosco. Ela amolece o coração endurecido pela dor, tira as pedras do ressentimento e rega a esperança. Vamos ser sinceros, ninguém gosta de passar por lutas. Ninguém acorda falando: hoje eu quero um problema para resolver. Mas a verdade é que as dificuldades chegam, e muitas vezes sem aviso. O que faz a diferença não é a ausência dos problemas, mas a nossa atitude diante deles. A gratidão não tira o peso da cruz que a gente carrega, mas ela coloca um ombro ao lado para ajudar a sustentar. Pense em um exemplo bem comum: uma mãe que passa noites em claro cuidando de um filho doente. Ela está exausta, com medo, sem saber se amanhã vai melhorar. Mas mesmo assim, antes de dormir, ela murmura: obrigado, Deus, por mais um dia com ele. Obrigado por me dar forças. Essa atitude não faz a doença sumir, mas muda ela. Em vez de ser consumida pelo desespero, ela encontra um pedacinho de paz no meio da tempestade. Ou então a história daquele homem que perdeu o emprego e não sabe como vai pagar as contas. Ele poderia ficar só reclamando, mas escolhe dizer: Senhor, obrigado por eu ter saúde para buscar outra oportunidade. Obrigado pelas pessoas que me apoiam. Isso não enche a geladeira na hora, mas enche o coração de coragem para seguir em frente. A gratidão é como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Ela não faz a escuridão desaparecer de uma vez, mas ilumina o suficiente para a gente ver o próximo passo. E muitas vezes é nesse próximo passo que a vitória começa. Agora você pode estar pensando: mas como agradecer quando a dor é tão grande? Não é sobre fingir que tudo está bem. É sobre escolher focar no que ainda está de pé, mesmo que seja só um fio de esperança. Como aquele salmo que diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. O vale ainda é escuro, mas a presença de Deus é a luz que guia. E aqui vai uma verdade que pode doer um pouco, mas é libertadora: a gratidão não depende das circunstâncias. Se a gente só agradecer quando tudo der certo, então a nossa gratidão é frágil, como uma planta que murcha no primeiro vento. Mas quando a gente aprende a dizer obrigado até no meio da luta, a nossa fé cresce raízes profundas, e essas raízes nos seguram quando as tempestades virem. Então, que tal um desafio? Nos próximos 7 dias, toda manhã ou toda noite, ou nos 2 momentos se der, pare por 1 minuto e fale em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que sejam coisas pequenas. Pode ser:
Obrigado pelo café quente hoje, obrigado pela mensagem de um amigo que me animou, obrigado porque apesar de tudo eu ainda tenho esperança. No começo pode parecer forçado, mas com o tempo, você vai perceber que a gratidão vira um hábito, e esse hábito muda tudo. Porque no final das contas, a gratidão não é sobre ignorar a dor. É sobre não deixar a dor roubar a nossa capacidade de ver as bênçãos que ainda estão ali, muitas vezes escondidas entre as rachaduras da vida. E quando a gente enxerga essas bênçãos, por menores que sejam, a luta perde um pouco do seu poder sobre a gente. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E isso, meu amigo, já é motivo mais do que suficiente para começar a agradecer, hoje, amanhã e sempre.